Segundo bloco começando, já seguiu a gente nas redes sociais do J3 News? Ainda não? Tá perdendo tempo de conferir os melhores programas, as melhores notícias, tudo em tempo real, fresquinho para vocês. A gente não para de te informar a todo instante. O QR Code está na tela e segue principalmente a gente no Instagram, porque a gente deixa vocês linkados ao nosso YouTube, ao nosso site e todas as nossas redes. Beleza? O nosso objetivo é deixar você muito bem informado, sem fake news. Show de bola? O julho é verde. Querem saber por quê? Vou mostrar agora com um convidado muito especial. E a matéria envolve saúde e conscientização. Pois é, pessoal, como eu falei para vocês aí, o julho chegou e com ele a campanha Julho Verde. Meu convidado, ele é cirurgião de cabeça e pescoço, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Dr. Rafael Sepulcra, além de membro titular especialista de TCBC e membro do ATA. Doutor, tudo bem com o senhor? Me explica essas siglas aqui, que eu queria que o senhor explicasse isso. Não, é porque além de membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, eu sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Uau! E membro da Associação Americana de Tireoide. Só isso, gente, mais nada, só isso. E Doutor, cirurgião de cabeça e pescoço do Grupo IME, do Grupo IME do nosso Hospital Doutor Beda. Exatamente. Quando o assunto é saúde, a prevenção é fundamental, doutor. E quando antes descoberto, maior a eficácia e o seu tratamento do modo geral, a gente pode falar. Então, queria que você explicasse um pouco para a gente dessa campanha muito bacana. Então, a campanha de Julho Verde, ela começou em 2014 pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com esse intuito, né, de conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço. É um câncer que, para você ter uma ideia, são esperados cerca de 40 mil novos casos só esse ano no Brasil. Uau. O INCA é a estimativa. Se você juntar todos os tipos de câncer de cabeça e pescoço, no homem ele passa a ser o segundo mais comum. Certo, doutor? Só perde para a próstata. O grande problema é que a gente acaba dividindo câncer de boca, câncer de laringe, câncer de orofaringe, que na verdade é um grupo, né, de doenças, né, assim, na mesma região. Então, se você juntar tudo, é o segundo mais frequente, só perde para câncer de próstata. Ele é muito frequente, doutor Rafael? Então, se a gente, é que eu estava te explicando, né, se juntar tudo, todos os sítios, ele passa a ser o segundo mais comum, Então, com essa estimativa de 40 mil novos casos. Quais são os locais mais comuns desse tipo de câncer? O local mais comum é na boca, principalmente na borda da língua, né, na parte lateral da língua que a gente chama. Esse é o mais comum. Mas ele também é bastante comum na região da faringe, né, das amígdalas, da base da língua e na laringe também. Quais os principais fatores de risco, doutor Rafael? O principal fator de risco é o tabagismo, né? Então, fumantes de plantão, estou me incluindo no grupo de risco aí, infelizmente. E assim, os outros principais são o etilismo. E quando você junta o tabagismo com o etilismo, que é muito comum na nossa sociedade, você aumenta em 100 vezes a chance de ter um câncer de cabeça e pescoço. Então a saúde oral também é muito importante. Muito importante. Okay. Um outro fator importante que vem crescendo muito no mundo inteiro é a infecção pelo vírus HPV, principalmente na região das amígdalas e da base da língua, que é a orofaringe. Então vem crescendo muitos casos. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, cerca de 70% dos cânceres dessa região são relacionados ao vírus HPV. E aí tem a ver com a promiscuidade sexual. Também. Então a vida sexual também tem que ser colocada em questão aí também. Assim, pra você ter uma ideia, né, assim, você aumenta o risco se você teve mais de 10 parceiros na vida, a infecção pelo HPV, entendeu? Nossa. Pode gravar com o doutor Rafael, que ele dá uma aula geral pra gente aqui, né? Isso desanima muita gente. Né? Não, doutor, mas a gente tá mas tem que conscientizar, né? Nosso trabalho, quanto formador de opinião, é levar a realidade para as pessoas. A gente não pode esconder, entendeu? E ter uma sumidade dessa aqui ao meu lado não é todo dia que eu tenho, não. Doutor, quais os principais sinais, os sintomas do câncer de cabeça e pescoço que as pessoas podem perceber logo inicialmente? Isso. Então, vamos lá. Primeiro, o paciente tem que ter essa história. Tá. Né, assim, de tabagismo, etilismo. Ok. Né? E aí aparece uma mancha vermelha ou esbranquiçada na região da boca, né? Às vezes bem dolorosa, bem dolorida, né? Que não cicatriza em 2 semanas.
Por Ok. exemplo, se você tem uma afta, pode se caracterizar nesse tipo de lesão que eu te falei. Sim. Mas uma afta melhora em uma semana, duas. Claro, né? claro. Mas assim, passou de 2 semanas. Fica É uma atento. coisa de ficar atento. Mudanças na voz, né? Assim, uma rouquidão, né? Um paciente que tem essa história de tabagismo. Isso é um fator Você de... tá me deixando preocupado. Não, mas você já fez a via. Bom, você tá me deixando preocupado aqui. Então, assim também, mais de 2 semanas, uma mudança de voz, né? Principalmente uma rouquidão. Um caroço no pescoço, né? Um edema, um inchaço. Tem nada não. Tô aqui me olhando, não tem nada não. Uma perda de peso, dificuldade para engolir, dor para engolir. Tudo perfeito. Tudo isso são assim, alguns sinais e sintomas que chamam a atenção, que pode ser um câncer de cabeça e pescoço. Fala. Não, isso, mas tem que, assim, geralmente em pacientes que têm essa história que a gente falou. Tá. Agora, uma pergunta que eu acho que o pessoal de casa também deve querer fazer ao senhor, essa que eu vou fazer agora. Existe algum paciente que possa vir a ter esse tipo de patologia sem ter algum tipo de dor? Pode ser. Às vezes o primeiro sintoma pode ser um caroço no pescoço e ele não doer. Você quer ver um outro tipo de câncer? A gente está falando de câncer de tireoide também. Sim. A maioria dos nódulos na tireoide, cancerígenos, eles não dão dor nenhuma. Eles são descobertos num exame de rotina, ou então quando a pessoa palpa, ou um médico palpa, né, um nódulo no pescoço. Ele não ocasiona dor nenhuma. Entendeu? Então pode ser sim. Eu estou fazendo um tratamento com um fonoaudiólogo, doutora Neiva, um beijo para a senhora, que eu estava preocupado, mas o meu são nódulos nas cordas vocais por falar muito. Isso, pelo uso da voz. Pelo trabalho, o uso contínuo da voz. Isso. Mas eu fiquei preocupado. Então eu liguei para o senhor. Falei, doutor Rafael, alguma coisa aconteceu comigo. Você mandou procurar um otorrino e depois fazer o exame, fiz o exame, mandei para o senhor. Tá tudo ok, tá, gente? Então, crianças, adolescentes podem ter esse tipo de câncer? Podem, apesar de não ser muito frequente, porque a gente está falando do fator de risco. Sim. Crianças e adolescentes não estão tão expostos assim a esses principais fatores. Mas tem muita gente precoce aí, doutor. Tem, ainda mais com esse negócio de vapor hoje em dia, né? Exatamente, eu ia falar, isso chegou onde eu queria falar. Mas assim, tem outros tipos não tão comuns, mas que podem acometer os jovens, né? Algum linfoma, leucemia, né? Assim, às vezes você vai fazer o diagnóstico com um caroço no pescoço, né? Você falou de vapor, cigarro eletrônico, completamente, eu não tenho nada a ver com quem usa, não é da minha conta, tá? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque tem muita química, não? Tem. Então, os recentes estudos que estão saindo, a gente não tinha muito, mas eles mostram que eles causam tanto prejuízo à saúde, em geral, quanto o cigarro normal. E tem um problema sério aí, você quer ver? Por exemplo, não tem uma legislação para a gente saber, pode ter tanto de nicotina, tanto dessa substância. Não existe ninguém regulamentando isso. Sim. Então, isso é muito perigoso. Então, às vezes, você está usando uma coisa que tem... Que é desconhecida até então. E tem, assim, a substância muito acima do que é o permitido até num cigarro, entendeu? E o lance de recarregar a situação, eu sei lá, eu não gosto, não quero, então, mas respeito quem usa, tá, gente? Quem sou eu para falar Não tem nada a ver coisa? com isso, né? Não tem, cada um no seu quadrado, isso eu não dou. Me diz uma coisa, é possível viver uma vida normal após um tratamento desse tipo de câncer? É possível, né? Assim, o que a gente tem que lembrar, assim, quanto mais cedo, você falou no início sobre a prevenção, isso é o mais importante, né? E quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico do câncer, os tratamentos são menos agressivos. Claro, certo? isso é óbvio. E quanto mais cedo, é o que vai mais curar o câncer. Sim. Hoje em dia a gente fala tanto assim, surgiu uma nova droga, uma imunoterapia, as coisas mais avançadas, mas elas nunca vão curar quanto a gente descobrir no início. Então, se a gente descobrir no início, é possível sim você ter uma vida praticamente normal depois, com poucas sequelas do tratamento, entendeu? Poucos efeitos colaterais, seja lá qual for o tratamento que foi escolhido. E quais são os tipos de tratamento? Bom, a gente tem a cirurgia, né? Que é mais agressiva. Dependendo do estágio, se for uma doença mais avançada, são cirurgias maiores. Por isso, fazer o diagnóstico antes. Exatamente. Né? Assim, porque dependendo do tipo de cirurgia, a gente vai deixar sequelas importantes na deglutição do paciente, na nutrição dele, né? Na fala. Né? Às vezes você vai mexer na língua, na laringe, são órgãos que são importantes na nossa fala. Então pode deixar sequelas. Então, quanto mais cedo a gente descobrir, menos sequelas, mais uma vida normal você vai ter. Claro. É uma doença, pelo que o senhor está falando aí, eu percebi que é uma doença mais comum no sexo masculino, não? Muito mais comum. Porque, geralmente, por quê? Quem fuma e bebe mais.
Mais do que as mulheres, são mais expostas. Doutor, mas quando tem moleque que faz, mas tem tanta pé de cana aí que eu já vi que é pior do que muito homem. Vou te Tem, contar. mas isso aí você vai É dizer só uma fazer ou exceções, duas. exatamente, não ser vamos 100, né? generalizar a situação. É mais comum em homens por isso. Por causa disso, porque estão mais expostos aos fatores de risco. Né? Então tá jóia. Então, é prevenir mesmo, né, doutor? Prevenção é o Então caminho. vamos dar dica aí, pessoal. Solta pra lei como prevenir. Pô, largar o cigarro, né? Largar o álcool. Ó, vai, assim. fala que o Diminuir o número de parceiros, né? Assim, não levar uma vida tão assim com tantos parceiros. Vamos assim. falar sério agora. É até engraçado a gente falar, mas tem recomendação de fazer sexo oral com preservativo, né? Você sabia que eu já ouvi isso? Mas diz que é realidade mesmo. Sim, para prevenção, né? Assim, pelo vírus HPV, enfim. Outros tipos de malefícios que podem trazer saúde também. Sim, sem dúvida. E assim, a gente acabou não comentando, mas um outro fator, por exemplo, é a exposição solar, né? Por causa do câncer de pele dessa região. É verdade, doutor. Agora eu estou parando para pensar, é verdade. Tem a ver, tudo a ver. Tem tudo a ver. Inclusive, do lábio, a gente está falando da região da boca, é mais comum o câncer por causa da exposição solar, o lábio, do que o cigarro, por exemplo. Então, assim, se proteger do sol, filtro solar, né? Essa coisa que é tão batida pelos dermatologistas. Mas filtro solar até quando a gente está na sombra. Não é? Tem que Porque usar. a exposição ao sol, ela não vem só quando a gente Diretamente, está diretamente à luz. A gente também, em ambiente fechado, a gente está aqui numa luz fria, a gente está exposto à energia solar também. Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor só falasse uma coisa. O senhor tem uma experiência que gostaria... Experiência comigo mesmo. Eu gosto de estar conectado e gosto de compartilhar. Eu queria que o senhor, se não for incômodo, o senhor compartilhar a sua experiência conosco. Não, eu sou um paciente de câncer de cabeça e pescoço, né? Eu tive um câncer de tireoide, que foi tratado em 2018. A ironia é isso, né? Que é o que eu trato. Pois é, cara. Eu ficava falando para os alunos na faculdade, ó, se você que tiver que ter um câncer, tem um câncer de tireoide, porque assim, ainda bem é um câncer que ele não é tão agressivo. E o senhor não tem nada, é uma pessoa normal. Normal, hoje a minha vida é completamente normal. Oh, então, é possível ter uma vida depois do câncer normal. O cara é atleta, o cara corre maratona, o cara sobe tudo. Ele é quase um gladiator. Aquele carro novo da Jeep, que é um anfíbio, é quase o Dr. Rafael. Então, o cara tem uma saúde de ferro, e sem falar que o doutor cozinha muito. Então, doutora Maria Anísia, um beijo para suas filhas também. Vocês estão muito bem de representante masculino em casa. Só tem mulher em casa, né? Só. São quantas mulheres? 4. Nossa senhora, só bendito fruto. Então, o doutor Rafael está lá. Enfim, sempre muito bom ter você aqui. Muito obrigado. O seu QR Code está na tela desde o início da matéria que a Juliana está colocando. Tá joia? Quem quiser agendar para fazer bater um papo, tirar uma dúvida, pode entrar direto no seu Instagram. Isso, tem um link lá dos locais de consulta. Assim, fica ligado nas redes sociais. Esse mês a gente vai soltar bastante material. Tá na tela para vocês aí. Quem puder compartilhar. Eu vou compartilhar na minha e isso. Pode entrar no do senhor também. Isso. E te agradecer, Fábio. Você, todo ano, né? Assim, sempre. Você está nessa campanha com a gente, ajudando essa conscientização. Sempre. E isso é muito importante. Conte comigo assim, sempre. Eu te agradeço. E, ó, vou marcar agora que você cozinhar a minha cozinha lá, tá joia? Que eu vou preparar. Nova. A nova, exatamente. Vou separar um bom vinho pro senhor, que eu sei que o senhor vai apreciar um bom vinho. E vamos botar a mão na massa. E na final do reality, estou te esperando lá. Tá bom, joia? Tamo lá. Esse aqui Deus quiser. É o doutor Rafael Sepulcre. Olha só, pessoal, eu gosto sempre de trazer boas dicas para vocês. E eu estou lendo esse livro que eu ganhei de presente do meu primo Tiago Abud. Você Aguenta Ser Feliz? 2 autores incríveis, o Arthur Guerra e o Nizam Gonis. Olha só o livro para vocês. Tá? Cuidar da saúde mental é como andar de bicicleta. Exige esforço, movimentos constantes, senão ele tomba, de fato. Em outras palavras, para viver bem, temos que trabalhar a nosso favor. E sempre sem parar. Enfim, mais ou menos por aí, que segue essa vertente. Tiago fez uma dedicatória para mim aqui, muito legal. Obrigado, primo. Tá? Estou adorando ler esse livro. Incrível. Estou aprendendo muito. Será que você também aguenta ser feliz? Então tá aqui, ó, para vocês esse livro aqui. Tá aí disponível em todas as livrarias do Brasil. Vocês podem comprar ele online ou também de forma física em uma loja especializada. Beleza? Próximo bloco, eu tô de volta.